dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Você está recebendo essa série com mais uma mensagem, porque eu tenho certeza que é um direcionamento que Deus está tendo para a sua vida e eu espero que seu domingo seja lindo, seja maravilhoso, seja abençoado em nome de Jesus. Mas a gente precisa terminar essa série falando da chegada de Davi, enviado pelo Pai como símbolo do Espírito Santo, como símbolo da igreja. A igreja tem a resposta. A igreja vem para enfrentar, não na sua força, nem no seu poder. Há aqueles que estão vendo tudo isso com os olhos humanos, colocando a expectativa no governo, no homem. Há aqueles que estão se permitindo que o medo, que a ansiedade, que a depressão, que a enfermidade vença. Então há uma série de formas de enfrentar, formas de entender tudo o que está acontecendo, mas eu quero que você entenda tudo isso como um projeto maior de Deus, de trazer a igreja de volta, de enviar a igreja, sabe? Como Jessé enviou Davi, Deus enviou a igreja, Deus enviou o Espírito Santo que está em nós e nós somos a resposta. Nós temos uma outra forma de ver a situação que nós estamos enfrentando. Nós temos uma outra maneira e essa maneira precisa ser única. A única forma é pela fé, é de forma espiritual. Por quê? Porque Davi vai dizer para o líder, Davi vai dizer para Saul, ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Então, sabe, Davi não está ali dizendo, olha, eu tenho uma funda poderosa, eu tenho um canhão, eu tenho. Ele vai dizer que ele vai lutar contra o exército inimigo, vai lutar contra Golias, contra os filisteus, não na sua força, não no seu braço, nenhuma armadura de Saul, nada que é humano vai nos ajudar nesse momento. Ele disse, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, né? Eu vou contra ele numa força que humanamente não se conquista, não tem como ter essa força apenas com educação, com o governo, né? Com estratégias, mas na força do Senhor. Ainda que Saul ainda tentasse dizer para Davi, você não vai conseguir, você não tem como, você não tem jeito. Porque às vezes os irmãos também de Davi tentaram fazer isso, né? Dizer que ele não tinha como, não tinha força. Há toda uma... Pessoas, às vezes, de perto da gente tentam nos enfraquecer. Pessoas de dentro da igreja, às vezes, se sentem fracos e enfraquecem outras pessoas. Pessoas, às vezes, líderes, acabam aterrorizando mais, dizendo, olha, vai ser pior, a situação vai piorar, tentando dizer um monte de coisas para nos enfraquecer. Mas Davi, a igreja do Senhor, precisa ser determinado, precisa ser valente, precisa ser corajoso, precisa ser corajosa, precisa se fortalecer no Senhor, precisa se levantar como profeta, como guerreiro, como valente do Senhor em nome de Jesus. E precisa entender e precisa profetizar em nome de Jesus que nós temos um Deus todo-poderoso que é presente na nossa vida. Davi, ele disse diante de Golias, diante dos filisteus, e a gente precisa dizer diante dessa pandemia, o Deus que me deu força, o Deus que me deu vitória contra o leão e o urso, ele vai me dar vitória também nesta peleja contra os filisteus e contra Golias. O Deus que me deu a vitória. Nós não apontamos para a gente, nós não apontamos para as nossas estruturas. A gente pode ter a igreja pintada de preto, a gente pode ter o melhor ministério de louvor, a gente pode ter uma mídia excepcional nesse momento, a gente pode ter uma série de coisas à nossa volta, mas nada disso vai nos dar vitória e vai nos fazer romper no mundo espiritual. O que vai nos fazer romper, o que vai nos fazer ocuparmos um lugar de vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus, é quando nós olhamos com os olhos espirituais, é quando nós nos fortalecemos em Deus, quando nós empoderamos no Senhor, né? E encaramos no Senhor, colocando a nossa fé em ação, colocando Deus em primeiro lugar, né?
entendendo que quem afronta a igreja, afronta o próprio Deus da igreja, o próprio Senhor da igreja. Nós aqui somos embaixadores, representamos um reino que não é desse mundo. Então tudo aquilo que se levanta contra a igreja do Senhor, se levanta contra o próprio Deus. E Deus está querendo colocar as coisas no seu lugar, porque Saul fez o povo se corromper. Saul é o símbolo de uma estrutura que pensa de forma equivocada, sabe? Que toma decisões equivocadas, que faz as coisas para si. Mas Davi representa uma igreja que é segundo o coração de Deus, uma igreja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que coloca Deus no seu lugar, no lugar certo, no centro da sua vontade. E é isso que nos fortalece, é isso que nos alavanca para uma vida de bênção, para uma vida de vitória. É essa forma que a gente precisa entender esse momento que nós estamos vivendo e a situação à nossa volta. Você não vai ser vencido pelos filisteus, você não vai ser vencido por Golias, você não vai ser vencido por essa pandemia, você não vai ser vencido pela enfermidade, você não vai ser vencida pelo mal. Você vai prevalecer, você vai conquistar, você vai romper em nome do Senhor Jesus. Eu não vou aqui entrar nos pormenores dessa peleja, do enfrentamento, porque eu quero que você se prepare para ela. A minha intenção aqui é mudar a sua mente, é mudar o seu entendimento, é mudar a sua visão. Você pode ter uma visão carnal ou você pode ter uma visão espiritual. Você pode andar por vista ou você pode andar por fé. Você pode se posicionar de forma humana ou você pode se posicionar de forma espiritual e agir de forma sobrenatural. Você pode ser vencido pelo medo ou você pode suplantar este medo olhando para aquele que já te deu tantas provas de poder, de vitória no passado e vai continuar te dando vitórias hoje. Tudo o que nos aconteceu e tem vindo sobre a igreja hoje é para mostrar para a igreja que a gente precisa colocar Deus no lugar certo. E precisamos também entender que fomos enviados para trazer uma resposta para as afrontas de Golias, para as afrontas do inimigo. Nós não lutamos contra a pandemia, nós lutamos contra o poder das trevas. Deus te fortaleça, Deus te abençoe e que você saia dessa peleja como um vencedor, como uma vencedora, em nome de Jesus. Deus te abençoe.